22 de julho de 1998, Dona Dina Jakubowicz, de Solteira Klug. Eu sou Ruth Schleif, em São Paulo, Brasil. Conversaremos em português. Hoje é 22 de julho de 1998. Estamos conversando com Dona Dina Jakubowicz. Eu sou Ruth Schleif, RUTHSZLEJF, em São Paulo, Brasil. Eu queria que a senhora se apresentasse, desse o seu nome. O seu nome, Dina Jakubowicz, de Solteira Klug. Como escreve Dina Jakubowicz? D-I-N-A-J-A-K-U-B-O-W-I-C-C. Klug é K-L-U-G. Qual sua idade, Dona Dina? 78 anos. A data de nascimento? 20 de janeiro de 1920. Em que cidade a senhora Em nasceu? Belchatov. B-E-L-C-H-A-T-O-W. Onde fica essa cidade? Perto de Lodz, 50 quilômetros de Lodz. O país? Polônia. Como se chamavam seus pais? Seu pai? Meu pai, o nome dele é Chaim Maier, nascido em 1880. Faleceu quando fomos mandados embora da nossa cidade. Ele foi para Treblinka, foi para a sinagoga onde ajuntaram todos, e de lá foi mandado para Treblinka ou Helm. A senhora sabe quando ele faleceu? Não sei. Foi queimado vivo. No campo do... A data aproximada? A data não sei. Não sabe. Deve ser depois de 2, 3 dias depois de 11 de agosto. Deve ser entre 13 e 15 de agosto de 1942. Em que cidade seu pai nasceu, Dona Dina? Em Belchatov, a mesma cidade que vivi. Que tipo de educação seu pai recebeu da família? Religiosa, muito religiosa. E também eu fui criada na família muito religiosa. Qual era a ocupação do seu pai? Ele trabalhava com couro. Como era o trabalho dele? Ele comprava os coros grandes e recortava para sapato, e vendia isso. O negócio do seu pai era junto da casa? Não, era na praça, porque ele vendia isso aqui, não tinha loja, mas vendia assim como esses que têm barracas assim. A senhora sabe o nome da praça? Lembra? Stare Rimek. Como se chamava sua mãe, Dona Dina? Miriam. O sobrenome de solteira, a senhora sabe? Grunwald. Miriam, M-I-R-I-A-M, Grunwald. De que cidade era sua mãe? Opoczno, O-P-O-C-Z-A. E onde ficava essa cidade? Esse aqui não sei. Era na mesma região? Não sabe. Mas não era na mesma região. Não era a mesma região? Não. O meu pai casou com minha mãe já em segundas núpcias. Do primeiro casamento ele teve 3 filhos. O mais velho é Miriam de Klug. Depois veio Haskell David Klug e Scheindler Klug. Da Miriam teve 2 filhos. Um sobreviveu depois da guerra. E outra morreu na guerra. Do Haskell David não ficou ninguém. E da Scheindler sobrou a minha sobrinha, que vive no Canadá. No Canadá. Como chamam seus sobrinhos que sobreviveram? De Canadá, Rivka Goldstein, G-O-L-D-S-Z-T-E-I-N, Goldstein. E da Mariam ficou Benjamin Greenwald. Ele vive aonde? Em Cleveland, Ohio.
A senhora sabe como o seu pai e a sua mãe se conheceram? Através do casamenteiro. Porque naquela época era muito religioso, então se casava através do casamenteiro. A sua mãe cuidou dos filhos do primeiro Quando casamento? ela casou, a mais velha já era casada. E o mais velho, e o irmão também era casado, e só sobrou, a Scheindl era a noiva. O resto era a noiva do Reiner Goldstein. Quantos filhos o casal teve no segundo casamento? 6 filhos. Primeira, Esther Rifke, hoje ia ter umas 80 anos, acho. A senhora tem ideia de quando ela pode ter nascido? Não sei. 1900 e pouco, não sei. Ela morreu junto com meu pai, porque ela não quis abandonar o pai, e foi com ele junto na sinagoga lá, e morreu junto com meu pai queimado. Depois veio de Voire Klug, que casou com o nosso Machabansky. Que ano nasceu a Dvoire, mais ou menos? Dvoire nasceu 7 de 7, 1913. Depois veio o Mendel. Mendel nasceu em 1916, que também já morreu. Morreu mais aqui no Brasil. Depois eu, já me apresentei, e depois Machla, que vive em Israel. Ela nasceu em 1922, vive em Israel. Como é o sobrenome dela hoje? Machla Rolnitsky. A Machla é a última criança? Não, depois tinha o Benjamin Tzvi, que morreu também no campo de concentração em Nekla, que foi tirado da casa em 1941 e foi mandado para o campo de concentração em Nekla. A senhora sabe com que idade ele foi? Ele tinha 13 anos. Dona Dina, como era a situação da sua família do ponto de vista econômico quando vocês eram pequenos? Quando a gente era pequeno, a gente era pobre. Mas depois, quando a gente cresceu um pouco, então começou a trabalhar, aí entrou mais um pouco de dinheiro e já tinha para comer, mas só para comer. Em que região da cidade vocês viviam? Era no centro da cidade. Os vizinhos eram só judeus ou não? Os vizinhos, maioria judeus, porque na nossa cidade tinha muitos judeus. A cidade era mais judaica do que polonesa, viviam muitos judeus. Os poloneses falavam mais íris do que os íris falavam polonês. A senhora brincava com outras crianças quando era bem pequena, fora de casa? Acho que não brincava, não, porque no nosso quintal, tinha vizinhos, mas eram não eram religiosos. E a gente, como era muito religioso, não brincava com ninguém, só entre si. A senhora lembra da sinagoga que a família frequentava? Não era bem sinagoga, era um estibo que meu pai era Gerefuse, de Ger. Então era um estibo e a gente ia junto no estibo. Tinha rabino? Não tinha rabino. O mais velho, que sabia melhor, cantava, fazia as rezas. A senhora lembra o nome desse? Não. Qual feriado judaico a senhora gostava mais de celebrar? A gente celebrava todos os feriados judaicos, porque a gente trabalhou a semana toda. Depois que me formei da escola, porque eu frequentei a escola pública até 14 anos. Depois de 14 anos comecei a trabalhar na fábrica de tecidos. Então a gente não tinha tempo nem de brincar e nem...
A senhora entrou na escola com que idade, dona Com Dina? 7 anos entrei na escola pública. A senhora lembra o nome da escola? Não lembro. O nome da rua onde ficava a escola, a senhora lembra? Nova Irinek, era Nova Irinek, na rua Nova Irinek. Essa escola era mista? Era mista, era a escola mista. A sala de aula também era mista? Todas as salas eram mistas. A senhora recebia educação religiosa? Muito religiosa. Dentro da escola? Não, na escola não. Na escola tinha aula de religião, que vinha uma professora do Beit Yaakov, vinha dar aula de religião, enquanto os poloneses tinham aula, as crianças polonesas tinham aula de religião, ela vinha dar aula de religião para os judeus, para as meninas judaicas. Como que a sua família se organizava para comemorar o Shabat? Quem estava na mesa do Shabat? Todos estavam na mesa de Shabat, porque a gente trabalhou o dia todo. De noite, espera um pouco, de noite a gente frequentava ainda uma escola judaica, Beit Yaakov. À noite? À noite, toda noite. A gente frequentava a escola Beit Yaakov. E para sábado, a gente de sexta-feira trabalhou até almoço, até 1h. E depois a gente se lavava e esperava o Shabat. Shabat era santo, era o dia santo que a gente nem se penteava, nem se lavava, nem nada. Era muito religioso, casa muito religiosa. Vocês recebiam outros conhecidos ou parentes para as festas e para o Shabat? Não. Porque era família grande, 6 filhos, então a mesa já era grande. A senhora ajudava sua mãe a preparar? Não, porque trabalhei. A irmã mais velha ajudava a preparar o Shabat, mas eu não me ajudei, não. Como era a casa, dona Dina? Eram 2 quartos e uma cozinha. Era casa normal, de gente normal. Não era casa de pobre. Era 2 quartos e cozinha. A senhora frequentou o movimento juvenil? Frequentei esse Beit Yaakov. E lá tinha muito movimento juvenil, a gente se divertia muito. A gente ia lá com muito gosto para essa organização. Havia meninos e meninas? Não, só menina. E na escola de Na judaica escola, também só menina? Só menina, não tinha menina, só menina. Na escola, a senhora, quando começou a escola, sentia em algum momento algum problema de antissemitismo? Não, na escola, porque as escolas eram de pouco polacos, mais Yiddish, mais meninas Yiddish. Então não se sentia antissemitismo, não se sentia nada. Nem por parte dos professores? Não. Tinha até professores Yiddish também, descendência judaica. Não se sentia antissemitismo, não. Quando a senhora ouviu a primeira vez falar de Hitler? Nem lembro. Não lembro. Mas a gente, em 38, 39, já sentiu que o antissemitismo é forte. Então, em 1938, 39, a gente começou a sentir antissemitismo que vinha da Alemanha, porque os alemães mandaram, em 1933, os alemães mandavam todos os poloneses voltar da Alemanha para a Polônia. Então a gente começou a ouvir falar do Hitler, mas em 33, mais ou menos. A senhora conheceu pessoas que tinham ido para a Alemanha e tiveram que voltar? Sim, o meu primo, um primo David, que era do irmão do meu pai. O filho do irmão do meu pai voltou e depois
viveu na Polônia, Era na sua cidade mesmo? na minha O cidade. que ele contou dessa necessidade de Nem voltar? sei, porque a gente era criança, não sei. Não sei. Quando na sua cidade a situação começou a se modificar, dona Dina? Foi no começo de guerra, quando estourou a guerra, em setembro de 39. Quando estourou a guerra, aí a gente começou a sentir, porque tinha muito alemão na nossa cidade. Então a gente começou a sentir que eles começaram a levantar a cabeça, começaram a vir para o centro, porque eles moravam mais em volta da cidade, no interior assim da cidade. E então começaram a vir para a cidade porque Hitler tinha e eles iam atrás. Hitler era alemão e eles iam atrás. E vinham para a cidade. Mas a gente não sentiu muito, porque era muito amigo. A cidade não era grande, era cidade pequena. Então a gente se conhecia pelo nome. A gente era amigo de todo mundo, de polonês, de alemão, a gente era amigo de todo. Mas quando estourou a guerra, primeiro dia logo eles invadiram a nossa cidade. Então, quando eles invadiram a cidade, a gente ficou com medo, então nós pegamos o meu pai com os filhos todos e fomos andar pelo campo, fomos para mais longe da cidade. Para onde vocês foram? Nós fomos para uma cidade, essa aqui, perto do Lodz, Pabianice. E ficamos lá uma noite, mas os alemães vieram logo atrás, então a gente sabia que não tem onde se esconder, então pegamos e voltamos para Welchator. A senhora ficou nessa cidade quantos dias, a senhora lembra? 2 dias. 2 dias ficamos em Pabianice e depois voltamos para Welchator. E aonde que a senhora se abrigou nesses 2 dias? Foi porque essa minha irmã Miriam casou e morou em Pabianice. E nós ficamos na casa dela 2 dias. Ela tinha fugido da casa dela para o Lodz. A casa estava aberta, vazia. Nós entramos nessa casa e nós nem encontramos com ela, porque nós voltamos para o Welchator, ainda antes dela chegar de Lodz para a cidade dela. Quem que fugiu, dona Dina, exatamente? Seu pai? Seu pai, minha irmã Esther Rifke, de Voire, Mendel, Dina e Merla e Benjamin. E sua mãe, dona Dina? A minha mãe morreu em 1937, um ano antes. Do que ela morreu? Ela morreu de câncer. Ficou doente 6 anos e morreu de câncer. A senhora voltou para sua cidade e voltou para sua casa com a família? Voltamos para nossa casa porque estava vazia a casa. Nós voltamos para nossa casa. Ficamos pouco tempo e os alemães já começaram a levantar a cabeça. Começaram já a mandar das casas bonitas, já tiraram os judeus e já mandavam tudo para as casas menores. E eles os alemães ocuparam toda a cidade grande, todas as casas grandes. E o comando alemão, perto de casa, tinha um prédio de 3 andares, então eles mandaram todos embora das casas e eles ocuparam, fizeram o escritório deles, o escritório de alemães lá, na ulica Piotrkowska. Em que número a senhora morava dessa rua? Nós morávamos na ulica Piotrkowska 14. E os alemães? Essa aqui era, acho que 10 ou 8, Ulica Piotrkowska número 8. E eles chamavam, depois de todo dia, vinham para pegar as meninas, para trabalhar lá, para fazer a limpeza. E fomos muito maltratados. Como era essa limpeza, dona Dina? Limpeza dos banheiros, limpeza dos quartos, limpeza dos escritórios deles, porque eles entraram com tudo. E aonde eles puseram as pessoas que moravam nesses prédios? Juntaram com os outros. Quem morou numa casa grande, eles tiraram um quarto e mandavam para outra casa. Aconteceu de a senhora teve gente morando na sua casa? Teve gente morando. Quem? Nem lembro, mas já de outra cidade, quando
quando fizeram gueto na nossa cidade, então eles mandaram, das cidades pequenas, mandavam todos para a nossa cidade. Então nós ficamos só com a sala. Num quarto veio um casal com 2 filhos e na cozinha um outro casal com filhos moravam na cozinha. E a gente cozinhava cada um separado para si, num outro horário. A senhora sabe de que cidades vieram essas pessoas? Não lembro. Era da Polônia? Da Polônia, da cidade perto. Eram poloneses as famílias que vieram? Eram judeus, Sim. mas Sim. das cidades perto. Quando foi estabelecido o gueto na sua cidade de Bełchatów? 1940, no meio do ano mais ou menos, 1940. Como ficou a situação? Esse gueto era cercado? Não era cercado, mas a gente não podia andar em todas as ruas. Só tinha as ruas assim, em volta que podia andar. E não podia andar na rua, tinha que andar não se andava na calçada, mas no meio da rua. Não podia andar na calçada. Judeu. Mandaram por o Maguen David amarelo e não podia andar na cidade. Só no meio da rua, sim. A senhora tem ideia quantas ruas eram esse gueto de Bełchatów? Não sei. O tamanho do gueto Era pequeno, não era grande, porque a cidade não era grande, a cidade era pequena, mas eles cercaram, mandaram só quem morou assim no meio da cidade. Quem guardava o gueto, dona Dina? Ninguém guardava, mas a gente sabia que não pode, porque a gente sabia que não podia andar, então ninguém andou. Quem andou com esse emblema amarelo do Maguen David não podia andar na cidade. Quem dava ordens para vocês? Nem lembro, mas a gente sabia que não pode. Porque eles colavam nas árvores, colavam os papéis, que esse dia não pode andar por aqui, outro dia não pode andar por aqui, outro dia por aqui. A gente sabia e a gente ficava com muito medo de andar nas ruas que eles não deixavam. Quanto tempo a senhora ficou nesse trabalho de limpar as casas dos alemães? Nem lembro quanto tempo. Mas enquanto a gente estava na cidade, a gente fazia isso. Com quem que a senhora ia fazer esse trabalho? Com quem? Ia eu com as irmãs e mais meninas, porque tinha o prédio, como o prédio era de 3 andares, tinha muitos quartos, então eles chamavam mais meninas para limpar. A senhora era destratada? Muito destratada. Como era isso, dona Dina? Eles xingavam a gente, não chamavam a gente pelo nome, mas sempre pelo nome feio. Por exemplo? Eu nem lembro os nomes assim. Nem lembro. Eles falavam em alemão? Falavam alemão, mas a gente entendia alemão, porque na escola eu aprendi alemão. Entre vocês, a conversa era em que língua? Yiddish. A gente se expressava sempre em Yiddish. A senhora teve algum contato com a liderança do gueto? Não, nada? Não. Éramos povão, não é liderança do gueto. Quem que determinava em que lugar a senhora ia trabalhar? Essa aqui, porque nesse apartamento? tinha aqueles mais velhos, tinha comissão. Tinha comissão que eles mandavam trabalhar. Então, depois trabalhei num shop, num shop era chamado shop, mas era oficina de costura. A gente costurava roupa para os militares, para militar alemão. A gente fazia roupa. A senhora ficou nessa
Confecção de roupa, Fiquei bastante tempo, bastante tempo. a senhora tem ideia quantos meses? Não sei, nem lembro quanto tempo, mas bastante, bastante. As suas irmãs também fizeram Também, esse trabalho? todas. Na época que a senhora trabalhava confeccionando as roupas, a senhora foi destratada? Não, porque quem comandava eram os judeus, porque os mais velhos eram judeus já. Quem comandava eram os alemães, mas eles tinham, os judeus, uma comissão e eles mandavam todo dia, isso tem que fazer todo dia. Então a gente fazia isso todo dia, sabia que tem que fazer, então fez. Dona Dina, vocês comiam o que no período do gueto? Eu comia ainda normal, porque tinha feira, tinha as lojas para comprar comida. A gente comia bem, normal, não faltou comida. Da onde vocês tinham o dinheiro nesse comecinho? Como meu pai trabalhava em coro, então tinha bastante de poloneses de fora da cidade, que conheciam muito meu pai. Eles, quando vinham para a cidade, perguntavam onde que mora Chaim Maier, onde que mora Chaim Maier. Então, eles vinham em casa e papai trabalhou, vendeu. Justo tínhamos muito dinheiro, porque o couro era muito caro naquela época e tínhamos muito dinheiro, porque com dinheiro a gente podia comprar tudo. Quantas horas por dia a senhora acha que trabalhava? Acho que uns 8 horas por dia. Até quando a senhora viveu nesse gueto, Dona Dina? Até 11 de agosto de 1942, quando veio a FEI, não sei como fala, a FEI, quando veio que precisa desocupar a cidade. Então eles andaram com um microfone que todos têm que se apresentar na sinagoga. Quem falava no microfone? Os alemães andavam com o microfone, que todo mundo tem que abandonar as casas e se apresentar na sinagoga. Então a gente fez os pacotinhos para cada uma, alguma coisinha para ter para comer, porque a gente não sabia para onde vai. E quando nós fomos na sinagoga, então tinha lá os alemães, eles mandaram uns 1000 pessoas para esse lado, o resto tudo dentro da sinagoga. A gente ouvia muito gritos, muito choro dentro da sinagoga, porque era muito quente lá dentro. A gente via e ouvia choros e gritos. E esses que estavam fora, esses 1000, foram mandados para o longe. A senhora chegou a entrar dentro da sinagoga? Não, nós nem entramos na sinagoga. Não. Quem que entrou na sinagoga da sua família? Entraram todos, e o meu pai e a minha irmã, que com o meu pai entraram, porque o meu irmão, esse Benjamin, já pegaram antes para o serviço para o campo de concentração, então ele já não estava em casa, e o Mendel também não estava em casa. Onde estava o Mendel? Mendel tinha casado e ele estava na casa dele. Ele se apresentou também na sinagoga, mas ele foi mandado para esse lado entre os 1000. E esses 1000 foram pegos, puseram nos caminhões e levaram para o lote. O que a senhora tinha consigo quando foi colocada no caminhão? O que a senhora carregava consigo? Umas batatas, um pedaço de pão. Essa aqui, quando fomos mandar